A senhora poderia nos relatar como, na prática, os juízes atuam para fazer valer os direitos à saúde em seus mais variados aspectos? Tentamos bastante, viu, Cláudia? Diante das ações que nos chegam, isso é Aham. uma luta infindável. Então, elas nos chegam pelos mais diversos caminhos, né? Através do mandado de segurança, em que o enfoque, né, do autor, do jurisdicionado, é com relação à existência do direito líquido e certo, né, à operação, ainda que eletiva, né, porque existe muito essa discussão no meio médico. E no meio médico que eu digo, dentro da rede pública, desculpa. Não, então se é cirurgia eletiva, eletiva é assim, eu tenho que operar, né, eu preciso, mas isso aqui não é urgente, não é grave o suficiente porque vai me causar um risco de vida. Então pode ficar lá na fila, e tem fila que já demoram 5 anos para uma operação eletiva, né, que é como é classificada. Então, aí vem o fundamento do mandado de segurança, que é direito líquido e certo, que é necessário, que todos os relatórios médicos apontam, e é preciso que, já que não tem alternativa em termos administrativos, então que o judiciário, através, né, da ordem mandamental, porque a sentença mandado de segurança ela tem essa natureza de mandamento, né, ela se faça. Então, essa é uma das vias que é bastante utilizada. O fato é que nós, juízes, servidores, enfim, Ministério Público, ficamos assim um pouco atônitos com relação à efetividade das nossas posições, né, das nossas decisões, porque a ação mandamental ela é feita uma intimação, né, hoje em dia é tudo digitalizado, né? A gente, quando é caso de UTI, a gente envia um ofício meio eletrônico para a Central de Regulação de Leitos e outro para o Distrito Federal, que é quem provê a representatividade do Distrito Federal. E de lá, acredito que hajam caminhos também eletrônicos que façam com que essa ordem, enfim, chegue às mãos do secretário. Então, quando isso não acontece, aí vem a parte, meu Deus, olha, já tem 3 meses, até agora nada, já tem 1 ano, até agora nada, né? E aí, nós lá, nessa luta, ofício de novo, aí a gente não faz mais por via do Distrito Federal, já manda oficiar diretamente ao secretário de saúde, olha, tem uma decisão aqui assim, tem que cumprir, ainda que seja, né, cirurgia eletiva, etc, etc, e está aqui para o senhor cumprir. Caso o senhor não faça, então a multa e o crime de desobediência a gente assinala lá. A questão do mandado de segurança ela é um pouco peculiar pelo seguinte: ela é uma via muito estreita, ela não admite dilação probatória. Então, assim, eu não posso, como, né, o juiz falar assim, eu estou na dúvida disso aqui, e aí eu preciso de uma perícia, né? Eu preciso de que alguém me diga se é isso mesmo, se está certo, se não é isso. Então, assim, o mandado de segurança ele tem esse grande risco para o autor, para quem se usa dele. Porque ou vem a prova, né, bem robusta, tudo demonstrado ali, sem nenhuma sombra de dúvidas, o que é muito difícil na seara de saúde, né? Ou a dilação probatória, que é a prova, ela não se faz possível. Quando o pedido vem através do procedimento comum, que é um procedimento, né, mais elástico, a gente tem todas as fases, né, a fase de postular, a fase de saneamento, a fase de dilação probatória e a fase de julgamento. Então, o que acontece? Isso se torna um pouco menos árduo para o juiz e para o servidor, porque lá nesse meio, nesta forma de agir, né, vamos chamar assim, o juiz tem a prerrogativa de se valer de conhecimentos técnicos que ele não detém, de auxílio, para que ele possa se convencer acerca da peculiaridade do caso, ou de medicamento, ou de tratamento, ou de cirurgias, né, as eletivas, as não eletivas, enfim. Ou da necessidade, né, de um tratamento, como acontece muito, para drogadição, né, que são as questões da internação compulsória. Ou seja, é aquela família que está já sem saber o que fazer, né, um jovem drogado, ele não tem mais condição de nada, bate na mãe, rouba tudo dentro de casa para poder, né, se valer da droga, torna-se violento, não estuda, ou é bebida, né, a droga aliada à bebida, ou só a bebida, enfim.
casos dos mais variados matizes, em que nós nos deparamos e o que a gente faz, né? Então a gente começa a se valer do auxílio, né? Hoje tem os núcleos de assistência psicossocial, eles são realmente administrativos, os relatórios vêm, mas às vezes são relatórios frágeis, porque eles nem conseguem fazer o atendimento, né, com a pessoa, né? Então, essa é uma questão bastante difícil, mas que precisa ser resolvida, né? Então, na maioria das vezes, o que a gente faz é se valer da perícia. Né? Outra via bastante comum em que nós atuamos nessa seara, nesse âmbito, são as ações populares e as ações civis públicas, né? Em que dimensão isso? Uma ação popular, não sei se essa realidade, né, assim, é sabida por todos, enfim, pela maioria, enfim. Mas o fato é que hoje a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ela trabalha em grande parte com contratos emergenciais, contratos temporários. Seja para limpeza dos hospitais, limpeza dos leitos de internação, das unidades, para refeição, né? E isso vem sendo questionado, já são mais de 2 ou 3 que eu tive a oportunidade de atuar, em que se questiona, mas por que né, não faz contrato temporário de médicos? Por que não faz, então, um concurso? O que está impactando para que isso se efetive de uma forma em que o Distrito Federal, ou seja, nós, como contribuintes, não tenhamos que gastar com um contrato temporário, já que o serviço tem que ser prestado, a vaga existe, porque se não existisse não estava lá o contrato temporário, e por que você gasta tanto dinheiro? Porque são milhões e milhões, a gente não tem ideia, quando a gente vê isso em termos, né, registrais, contábeis, a gente fala, meu Deus do céu, é por isso que às vezes nada dá certo, porque tanto dinheiro, né, para manter uma UTI neonatal como era o Hospital de Santa Maria, que era uma parceria público-privada, né, que primeiro foi com a entidade que depois, né, desistiu, e depois o governo do Distrito Federal insistiu em manter a neonatal do Hospital de Santa Maria, com a entidade privada, enfim. Então são coisas que a gente começa a refletir e falar assim, realmente temos que tomar alguma posição. Então a ação popular, ela vem justamente mostrando o dano ao patrimônio, né, ao patrimônio público, nessa dimensão do gasto excessivo com uma situação que poderia ser colocada em termos definitivos com concurso público. Só que quando a gente começa a olhar, a gente vê que não é tão simples assim, porque hoje a gente tem um Tribunal de Contas, que ele tem por obrigação fiscalizar todos os contratos e as licitações que tenham um valor acima para a saúde, é tudo milimetricamente colocado nas resoluções. Então, assim, se o contrato de licitação ultrapassar no valor X, olha, só pode fazer se tiver a anuência do Tribunal de Contas. E aí a gente começa a ver, porque o serviço não pode parar. Como o serviço não pode parar, ele precisa ser prestado, e o processo de licitação é um processo longo, e nem sempre o Tribunal de Contas age dentro da rapidez que ele precisa, aquilo impacta dentro da realidade para a Secretaria de Educação. O que ela faz? Ela contrata temporariamente. Porque até que isso se resolva no Tribunal de Contas, até que ela faça o procedimento de licitação, como é que ela pode ficar sem funcionar? Realmente não pode. Então a gente começa a ter um outro olhar para essa questão de entender que todas as situações têm as suas peculiaridades, as formas de agir são variadas, as ações civis públicas vêm inclusive para que o judiciário coloque, ou seja, verifique a legalidade dos horários que os peritos médicos fazem perante o IML, porque muitos trabalham fora, a grade horária ela é extensa, existe uma escala, nem sempre o médico, né, e aí existem as incorreções e as injustiças, nem sempre o médico está ali no horário que ele precisa, porque como ele tem consultório, ele sai, ele presta o serviço privado dele, depois ele volta assim no ponto, e o corregedor, né, foi até um dos casos que chegou às minhas mãos, esteve pessoalmente comigo para me colocar uma situação difícil que ele estava vivendo como corregedor, para lidar com o profissional. Né? Então, para a gente ver que o juiz ele tem dentro desse contexto uma atuação que talvez ultrapassa o jurídico, né? É o nosso ônus, chamamos assim, né?